Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de sexta-feira, dia 22 de julho, festa de Santa Maria Madalena. Já celebramos já a Santa Missa dessa grande festa que, se eu não me equivoco, o Papa Francisco elevou a uma festa maior dentro da igreja, como também das primeiras discípulas e apóstolas do Senhor, também, né, que ele levou a mensagem aos discípulos. E aqui, com vocês, Padre Felipe Neco, nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, nessa manhã de sexta-feira, o Padre Renan também com vocês. É uma alegria sempre, semanalmente, estar aqui com vocês. O que foi que o Padre Felipe está falando? Meu microfone aqui, hoje eu estou com fone de ouvido. Aí Dá não para dá, notar bem a diferença, a qualidade tá bem ruim mesmo. tá Vou vendo? levar meu microfone que eu deixei, tem que levar igual se fosse sua alva, tem que levar sua túnica, tem que levar em todo lugar aí. Eu tô numa semana de... Aqui, ó, já me pendurei no microfone agora. Eu tô numa semana de... Depois eu tiro uma foto e vejo, parece os barbichas, esse negócio aqui. Eu tô numa semana de despedida, vou para um lado, vou para o outro, eu vou para lá, vou para cá, mas eu não aguento mais, mas estou muito feliz. Eu nem sabia. Uma. Ou o povo gosta muito de mim e quer me despedir, ou o povo quer que eu vá embora logo e tá me despedindo toda hora, porque é uma despedida atrás da outra. Fico muito feliz, estou aqui em Joinville agora e é o que eu estou fazendo essa semana. Daí eu falei, nem vou levar microfone, porque eu estou numa correria de um lado para o outro, tem que estar carregando. Fui para a Enseada levar os meninos, depois vou mais para o sul, depois subo, depois desço, enfim. Mas estou aqui, estamos aqui, quase que não dá. Eu esqueci, eu me esqueci de que tínhamos combinado hoje cedinho, e aí eu saí fazer uma caminhada, tomar um café, e agora voltei correndo, a internet do Barineco não funcionou, então a gente está com o demônio, a gente está com o Daí demônio. fala aí, tá com raiva, já tendo raiva de manhã já, mesmo não que eu já tinha celebrado a missa, mas já deu raiva aqui de manhã já. Pois a gente ia gravar na terça, fiquei sem internet aqui. Na casa estava 2 meses sem ter nenhum problema, quase 2 meses sem ter nenhum problema de internet, todos os dias funcionando perfeitamente. Essa semana, terça-feira, ia gravar, sentei aqui, combinei com o Padre Renan e não funcionou o negócio. Ó, Aí deixamos para gravar hoje. minha alegria é que dessa vez não fui eu que fiz passar para sexta-feira o programa, tá vendo? Me Não, mas sinto tampouco fui consolado. eu. Não foi querido por mim. E aí, hoje de manhã, a mesma coisa. Deu pau aqui, eu fui lá, reiniciei, pensei que a coisa não ia voltar e depois voltou. Agora, quando eu já tinha falado, não, desisto já. Aí voltou. Então, assim são as coisas na nossa vida. Não programamos muitas coisas, mas Deus dispõe ou o demônio coloca seu rabo, né? Não sabemos. Mas Pois é. vamos lá, porque Daqui a pouco você tem que semana sair correndo passada. também, né? Eu tô saindo correndo porque eu tô agora saindo para o aeroporto. Tenho que sair daqui de casa às 11, são 10 horas aqui. É, e tenho que ir para... Deu branco aqui, mas tenho que ir para o aeroporto porque eu tô indo para Curitiba. Tá ruim o negócio aqui, tô muita coisa na cabeça aqui. Mas tô saindo para Curitiba, tenho 2 batizados no sábado de manhã e de tarde, 2 batizados, 2 momentos diferentes. De manhã são mais crianças, e depois domingo eu vou para Mafra, tem um batizado lá, tem uma senhora que eu acompanho em direção, e que adotou 4 crianças, a Camila e o André Felipe, adotaram 4 irmãos, bem bonita a história, e as 2 pequenas não estão batizadas, então vamos ter o batizado lá, vou junto com o superior de Curitiba, o padre Esaú, que também acompanhou mais o André, e nada, pois, e já segunda-feira tô de volta aqui para São Paulo. Vai ser um bate e volta intenso. Eu até pensei em gravar lá com o Padre Renan, mas ele está em Joinville, ele vai chegar domingo já à noite. Eu saio segunda bem cedo, de manhã às 8, então pois, não vamos ter tempo lá para gravar. Espero terça-feira a gente voltar aqui. Mas a semana, pois a gente gravou semana passada, né? Já estou até meio perdido. Julho foi meio complicado. Julho só tivemos um programa e esse é o segundo que a gente está tendo. Pois a semana foi mais coisa corrida aqui na casa mesmo, organizando. Estou com todo o tema do Family Day aqui no seminário, Teve os em exercícios Arujá. também, né? Teve ordenações diaconais, que pois, eu estava tudo preparado para ir para a ordenação diaconal. Chegou na sexta, pois já acordei meio ruinzinho da garganta. Chegou no sábado, estava muito mal.
assim, de resfriado, mas um resfriado meio fortezinho, né? E aí o superior, o irmão já ficaram com medo, não, que é Covid, que não sei o que e tal. E eu, mas eu já tive Covid e também me conheço, eu sei que tinha começado já com a garganta aqui, tá mudando muito a temperatura, tá chegando quase a 30, e na madrugada baixa a 12, 13, 10. Então essas variações, e um dia que eu até liguei a calefação, só que tava na noite não estava tão frio, e aí esquentou muito o quarto. Da outro dia eu já deu ruim, sabia que ia dar ruim aqui. E aí nada, pois aí sábado eu não fui para a ordenação, tampouco nem fui para o jantar que teve aqui mesmo no seminário, depois com as famílias, dos irmãos, dos padres, dos novos diáconos. Quase não vi ninguém que veio, o Padre Renan veio, o Padre Marcos Manchu, o Padre Marquinho, que fez um programa conosco aqui sobre a consagração à Nossa Senhora, também veio, e pois nada, não consegui, não consegui nem ver muita gente aqui que estava por aqui. Preferi ficar no meu quarto, o superior pediu, eu sabia que era no Covid, eu nem fiz teste nem nada. E já para domingo já estava bem melhor, segunda-feira já, aí quase, não digo que eu estou ao 100, mas já quase ao 100 já, porque continua muita variação aqui de clima. E TVs espirituais, os padres estiveram aqui, começaram no sábado depois da ordenação, dia 9 à noite. Pensei que a gente gravou, isso foi dia 9, né? A gente gravou no dia 12, mas nem falamos muito. Mas eles começaram os exercícios na noite, passaram até o domingo em retiro, 8 dias. Eu também iria fazer esse retiro, mas ao final acabei não fazendo. Deixei para setembro fazer junto com o padre Renan por aqui, a gente faz junto aqui. E estava muito corrido, porque também preparação, também está tendo acampamento essa semana, chegou os adolescentes, terceira, quarta etapa do CID, estão aqui é, na casa de retiros, fazendo seu acampamento, junto com o Diácono Renê, o Diácono Patá e os consagrados, e depois aqui só dando uma assessoria aqui administrativa, e hoje já partindo já para Curitiba. Vai ser bem breve, para a gente não alongar muito, porque o tema está muito interessante. Eu não sei se o cara vai entrar nos temas polêmicos também, mas vai ser um tema certamente interessante por aqui. Mas conta aí, Padre Renan, como é que foi aí essa semana? Você teve para cá, né, para a ordenação? A É, gente eu gravou fui. depois naquela semana, né, na quarta-feira, creio. Pois Na é, terça-feira. eu fui para ordenação e voltei para cá porque eu tinha assim trabalhos, né? Eu tinha me organizado com o recém-ordenado diácono João Paulo Jäger, que é daqui da região de Joinville, da cidade de Guaramirim. E eu acompanhei muito a família, né, nos últimos anos, 4 anos e meio que eu estive aqui. Acompanhei muito a família, eu gosto de estar trabalhando na pastoral vocacional, eu gosto muito de estar acompanhando não só os vocacionados recentes, mas também os padres que já estão, né? Eu acho que é parte do nosso trabalho de pastoral vocacional. Então, acompanhei muito a família dele e a gente fez muito próximo ali da comunidade dele também, uma comunidade interior muito querida, comunidade muito ativa também, e nesse sentido a comunidade quis organizar uma missa eh, que eu celebrasse e o diácono estivesse junto, então marcamos para aquela semana ali, dia 16, né? Esses barulhinhos aí de sons musicais, efeitos sonoros, devem ser os passarinhos aí de Arujá, que de vez em quando dá uma alegria ali para o padre Felipe, né? É que eles Então, vêm aqui na minha janela aqui, e até você escuta mais do que eu, porque eu estou com fone de ouvido, estou não, lendo aqui ouve bem, olha lá, estão pelo, cantando pelo lá, estão microfone. felizes, eita, manhã Estou vendo. bonita. É, então, eu fiquei para preparar essa missa, e certamente me despedi também de umas pessoas por aqui nesses dias, né? Fui para Balneário Camboriú, me despedi da família da Carol, da Lucy, do Tadeu, lá da Madalena, enfim, todo o pessoal, família muito querida. Depois vim para cá, para Joinville, e comecei as minhas despedidas. Tive minha missa de despedida em Guaramirim, foi a primeira missa de despedida. Eles fizeram uma surpresa lá com fraternização com todo o povo da paróquia, foi muito bonito, né? Do pessoal também de Guaramirim, do irmão Renan Miranda e sua família. É, depois tive minha despedida, aí começou a desandar tudo, né? Aí foi despedida de famílias, assim, uma aqui, outra lá. Dia 16 tive minha despedida da paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim também. Depois, dia 17, tive 3 missas na paróquia São Sebastião do Iririú, aqui em Joinville, também despedidas. Aí me despedia de famílias. Aí foi toda semana despedida, despedida, despedida. Por isso que eu falei, né? Ou
o povo gosta muito de mim, ou o povo quer que eu vá embora logo, né? Mas ainda faltam uns 10 dias aí, então me esperem ainda um pouquinho. Deu até inveja, porque eu nem eu tive tanta despedida assim, eu tive só uma missinha assim, tão rapidinho assim, e já. É que o trabalho da pastoral vocacional, graças a Deus, fez com que eu tivesse contato em muitas paróquias, né? Foi um trabalho muito bonito, muitas famílias, todos os movimentos aqui de Joinville, meu, é muita coisa. Eu estou admirado do muito que Deus fez em 4 anos, né? Foi muito bom. Ontem eu estive na Enseada, na praia, porque os meninos do seminário estão lá, e eu tive lá Cerco de Jericó. Nossa, eu vou publicar umas fotos. Parecia Frei Gilson lá, o Padre Renan. Ó, Foi, tá famoso já foi, aí. foi, foi top o negócio. Não, não, o padre, o pároco lá que fez assim um momento de cerco de Jericó, que colocou luzes e tal, tudo assim. Nossa Senhora, era apoteótico o negócio, né? Foi muito bonito, muito fervor também lá na praia. E aí já voltei para cá, para Joinville, para outras missas. Ontem tive missa com os grupo Amigos da Fé, que grandes amigos nossos aqui de anos, já desde o tempo do Padre Santiago, Padre Sávio, Padre Demétrio, Padre Chan e tantos outros que passaram por aqui, né? E agora eu estou aqui ainda me despedindo, né? De pessoas, de amigos. Hoje tem adoração com o ECC. Dia 23, daí eu tenho a ficar com os meninos do seminário também, buscá-los na praia e trazê-los para cá. Dia 24 eu tenho missa aqui também na paróquia. Enfim, essa semaninha e a outra passada também foram despedir. O que eu estou fazendo agora é me despedir, né? Eu tinha o mês de agosto para me despedir, mas aí os meus superiores pediram que já em agosto fosse para São Paulo, para a paróquia, então tive que apressar tudo aqui em julho mesmo, por isso eu não fiz retiro também, para aproveitar para me despedir, e já em setembro a gente está por lá, né? Mas efetivamente vamos entrar então, porque o tema eu dividi em dois, porque é interessante. Eu, particularmente, tenho que confessar que não tinha me aprofundado muito, né, no tema, mas foi muito criticado no seu, né, foi muito polêmico no seu momento. Hoje já baixou um pouco a poeira e a gente tem que aprofundar, e eu aprofundando descobri que é de uma riqueza imensa, né? Vamos falar sobre isso. Então, se trata da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família, do Papa Francisco, né? É preciso dizer que se trata de uma exortação apostólica pós-sinodal, então o que é isso? Como sabem, a revelação ela tem 3 fontes: Escritura, tradição e magistério. Né? O padre Felipe, que é um grande teólogo, pode falar disso com muita precisão, né? Mas Escritura, tradição e magistério, o tripé da nossa revelação. E o magistério, o que é? O magistério é o custódio da revelação. Se trata do Papa e os bispos em comunhão com o Papa. O magistério ele chama magistério porque ensina, né? Como magister, como mestre. É o que ensina a doutrina, é o que custodia, é o que guarda a doutrina. E o magistério tem diversas formas de se comunicar com os fiéis, diversas formas de se expressar. Encíclicas, bulas, motu próprio, constituições, decretos, exortações. Uma exortação é um documento magisterial, ou seja, sim, contém o ensinamento do Papa e dos bispos em comunhão com o Papa, portanto, o ensinamento da Igreja. Não é tão solene como uma encíclica, por exemplo, né? Mas sim tem a sua importância dentro do magistério, sendo um ensinamento magisterial, né? Então, a exortação apostólica pós-sinodal significa que, após uma reflexão de um sínodo, o Papa recolhe todo o ensinamento do sínodo, com a reflexão dos bispos também, né? Ensinamento do sínodo respeito a esse tema. E por isso leva esse nome, né? Exortação Apostólica pós-sinodal, depois do sínodo. No caso que estamos por começar a tratar agora, se trata do sínodo da família, que foi celebrado, me parece que em 2014, 2015, eu acho que em 2014, 2015 foi a reflexão nas diversas dioceses do mundo, e depois em 2015 foi lá, 15, 16 foi lá em Roma, e em março de 2016 foi publicada a Exortação Apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, a alegria do amor. O tema, portanto, é o amor na família, né? Por isso o nome, a alegria do amor. O que eu vou fazer hoje? Eu tenho 3 páginas cheias aqui de resumo, que não é um resumo, como eu vou chamar? Um Uma, comentário, é, talvez? é uma explicação um pouco mais aprofundada do índice. Então, porque são 9 temas, 9 números,
no Por 9 capítulos capítulos, seria, isso, né? exato, 9 capítulos. Então, em cada um desses capítulos eu vou falar um pouco do que se trata. Mas não vou aprofundar, porque a exortação, ela é longuinha, ela tem 276 páginas. Então, ela assim São está. 300 parágrafos, mais ou menos, tá vendo É, aqui? 276, exatamente. Quer dizer, em tamanho, o modelo que eu tenho aqui é um tamanho A5, né, que se chama. Uhum. A Então, metade da folha, é metade, A4. menos ainda, não é menos ainda, um pouco menor. Mas justamente, é pequeno, né, o tamanho do livro que eu tenho aqui, mas são 270 páginas. São exatamente, o Padre Felipe comentou, 325 parágrafos, né? Então, sim, é um pouquinho longo, mas é muito bom, de verdade. Antes de começar, deixe-me dizer que, como eu falei, eu vou expor brevemente o índice e algo do conteúdo, mas eu queria dedicar um outro programa a falar sobre um capítulo só, que é o capítulo 8. Capítulo 8. Depois a gente fala sobre isso, né? O famoso capítulo 8 da Amoris Laetitia, que foi muito polêmico e muito complicado. Então, de repente, eu preparo outro programa do Católicos e Sabia para expor o capítulo 8 para ver por que foi tão polêmico. E o resto eu acho que vocês podem ler, porque é muito rico, é muito bom. O capítulo 8, que é um pouquinho problemático, mas a gente vai expor aqui um resumo e depois aprofundar num próximo momento, ok? Então, o número 1 já mostra a importância desse documento, pois diz que, é, apesar da crise no matrimônio, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isso incentiva a igreja. Então, eu acredito que se trata de um momento de crise, sim, no matrimônio, mas a igreja, sabendo dessa crise, deve incentivar, sim, todo esse tema do amor na família, no matrimônio, justamente porque, ainda que estamos em crise, tem muita gente. Eu, particularmente, tenho muito essa experiência aqui trabalhando com famílias, o Padre Felipe também, da beleza do matrimônio e como os jovens estão descobrindo essa beleza. A gente tem que agradecer muito também a famílias que evangelizam nas redes sociais e que mostram a beleza da família, né? Isso tem crescido muito nos últimos anos, então esse interesse também pelo matrimônio nos jovens tem crescido demais e é maravilhoso ver esse testemunho. Ah, eu queria antes, tudo aqui é preâmbulo, né? Introdução. Eu acho que um tema importante da gente entender também, você ouvinte, é o que eu chamo de magistério do Papa Francisco. Por exemplo, veja o número 3 da exortação, e vou explicar um pouquinho por que eu falo do magistério do Papa Francisco. O número 3 diz o seguinte: recordando que o tempo é superior ao espaço, quero reiterar que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais. É complicado. Naturalmente, na igreja é necessária uma unidade de doutrina e praxis. Aqui ninguém duvida. Mas isso não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Complicado. Então, a gente entra em temas polêmicos, né? Porque o Papa abre um pouquinho tudo isso, né? Vamos continuar aqui o número 3. Assim há de acontecer até que o Espírito Santo nos conduza à verdade completa, isto é, etc, etc, etc. Além disso, em cada país ou região, é possível buscar soluções mais enculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. De fato, as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio geral, se quiser ser observado e aplicado, precisa ser enculturado. Eu digo que isso é complicado porque o Papa Francisco, ele é um papa e o Padre Felipe saiu e agora deixa eu ligar para ele para ver se a gente continua ou não. Ah, ele me falou, continua falando aí, né? A internet do padre lá tá complicada, né? O Papa Francisco, ele é um papa é, que tem uma característica muito bonita, diria eu, que é a abertura a que todos possam opinar, que todos possam falar, que a reflexão ajude a todos, porque o Papa ele quer buscar a ovelha perdida. Então ele chega no limite. Imagina você que nós temos um limite, um círculo
dentro do círculo está a doutrina da igreja. O Papa vai até a linha do círculo para poder resgatar quem está fora. Mas ele vai até a linha, até o limite da doutrina, por quê? Porque com a misericórdia estende a mão e puxa quem está fora, que é o que faz Jesus também, né? Só que é muito arriscado tudo isso. Então, quando você diz, como o Papa disse aqui no número 3, nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais, você abre aqui, todo mundo possa opinar do que quiser, e isso é complicado, né? Então, eu acho que o magistério do Papa Francisco é um magistério que, vejam, por exemplo, claro, ainda não está fechado e temos que rezar muito pela igreja porque está muito complicado, mas veja o caso do Sínodo da Alemanha, que está horrorizando o mundo, né, na igreja. O Papa deu uma entrevista onde disse que, agora eu acho que só é minha internet que está ruim. Dá para ouvir, né, padre? Que o padre voltou aqui, apareceu, sua internet está inestável, mas vamos lá, segue o jogo. O Papa Francisco deu uma entrevista falando sobre... Segue o baile. Já desisti aqui já. Já voltou. O Papa Francisco deu uma entrevista sobre o Sínodo da Amazônia, perdão, da Alemanha, e alguém perguntou sobre o cardeal Marx, né? E ele disse que conversou com ele e tal, chamou o presidente da Conferência Episcopal Alemã e disse o seguinte: olha, meu querido, queria te avisar que nós já temos na Alemanha uma igreja evangélica muito boa, não precisa duas, tá? Tipo, nós somos católicos, isso que vocês estão pedindo não é fé católica, tá? Desculpa, se vocês querem uma igreja evangélica, podem buscar, lá já tem, né? Não precisa de outra. Então, o Papa Francisco ele é assim, ele convida o povo à reflexão, convida todos a partilharem, vamos falar sobre o sacerdócio das mulheres, podem falar, vamos falar sobre o celibato, podem falar, ok, Santo Padre, já falamos, queremos propor aqui, o Santo Padre fala, não. Então, pelo menos até agora foi assim, esperemos que seja, porque o Papa está iluminado pelo Espírito Santo e vamos continuar rezando para que seja assim. Mas é polêmico, sem dúvida, porque ele tem esse desejo de resgatar a todos e isso abre muito, né? Ele vai até o limite e aí nós temos uma série de dificuldades, né? Esse número 3 mostra um pouquinho isso. Isso dificulta um pouco, porque o Papa abre, né, muito o leque da conversa, da reflexão. E claro, a doutrina é a mesma, mas a doutrina precisa, a interpretação da doutrina depende do sujeito. E se o sujeito não está bem formado, o que acontece? A gente vê umas aberrações por aí. Eu já ouvi de padres falando, por exemplo, que temos que seguir a Amoris Laetitia, do Papa Francisco, e estar abertos às novas formas de família. Pois eu não vi em nenhum momento o Papa na Amoris Laetitia falando novas formas de família. Mas aí a doutrina é a mesma, mas um sujeito mal formado interpreta essa doutrina erradamente. E o Papa permite, com esse número 3, as interpretações. Olha só. Naturalmente, na igreja é necessária uma unidade de doutrina e de praxis, mas isso não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina. Isso é complicado, né? Então, enfim, vamos indo falando sobre também para que entenda o porquê essa encíclica e por que é tão polêmica, devido a essa forma de exercer o magistério do Papa Francisco, que quer resgatar a ovelha perdida, né? Não sei o que aconteceu. Padre Felipe, tudo bem? Não, só quero comentar só que aqui talvez dar um pouco de entendimento, né? O Papa gosta muito desse discernimento. Tá Você está escutando travando. bem? Tá travando, mas vai lá. Vamos ver se só entende ainda, mas um pouco falando sobre, né, o pensamento do Papa Francisco, eu acredito no discernimento, né? E ele confia muito no discernimento de cada um, e aqui eu acho que assim há de acontecer até que o Espírito nos conduza à verdade completa, nesse mesmo número 3 aí, né? Mas ele confia que o Espírito vai iluminar as pessoas a buscar a verdade, né? Da doutrina e dessa unidade da praxis. Mas, né? Mas não está Existe a acontecendo. realidade do pecado de cada homem, de cada pessoa, né? Porque não sei se todas essas pessoas se estão deixando levar pelo Espírito Santo, se é o Espírito Santo que está conduzindo, ou se talvez
é o espírito do mal, ou até ou pela própria opinião, ideia da pessoa que pois, coloca, né, e não busca essa unidade da doutrina e da praxis. E aí escutamos, como você falou, esses exemplos, né, de pessoas que vão nos falando coisas que, como você falou, não estão nem na carta, não estão Exatamente, né, porque a interpretação, né? nessa exortação apostólica. Na Sim, aí realidade, é o grande problema, né? O Papa gosta de deixar essa amplitude, essa abertura para que, pois, porque a igreja em si, a Assembleia que pois, faz a igreja, mas a gente tem que, também eu acho, né? Acredito eu, na minha opinião, que também vivemos a realidade de que mesmo dentro da igreja, pois a fumaça de Satanás já entrou. sim. Então, mesmo dentro da igreja, pois tem pessoas que não estão buscando verdadeiramente a doutrina de Cristo, que é a vontade de Deus e de Jesus Cristo, senão que estão querendo buscar impor certas ideologias, certas É, contrárias ao próprio evangelho, né? a gente confia no Espírito Santo, né? As portas do inferno não prevalecerão. Claro que não, a gente confia. Mas o que acontece é que o Espírito Santo, a graça não substitui a natureza. A graça aperfeiçoa a natureza. Então a graça de Deus age em uma natureza, e essa natureza ela deve ser transformada, mas vai continuar a mesma natureza humana. Então, se nós, com a nossa natureza humana, não colaboramos com a graça não entra, certamente. O que é o pecado? O pecado é fechar-se à graça. Então, enfim, o Espírito Santo não faz mágica, ele age, mas nós temos que nos abandonar e deixar que ele haja. Se nós não deixamos, né, ele não vai agir. No número 6, resume um pouco. Bom, perdão, antes disso, é, eu digo que de nenhum modo o Papa quis ir contra a Igreja nessa matéria de família, né? Sem dúvida, do matrimônio. Porém, a interpretação é o que causou um monte de problemas, né? Basta lembrar que algo parecido aconteceu nos anos 70, após o Concílio Vaticano II. Foi um concílio muito complicado, foi um concílio muito rápido, que se entrou numa aplicação muito rápida, concretamente na liturgia, em outros temas, enfim, mas o tema é que a interpretação não foi bem levada, né? Quem leu os documentos do concílio sabe que o Papa nunca pediu que as missas deixassem de ser em latim, que as leituras fossem em língua vernácula, né? E, enfim, as preces e tal, uma participação mais do povo, mais a parte do sacerdote que continuasse sendo em latim e tal. A interpretação cancelou o latim. Hoje quase não existem cantos gregorianos, né? Então, enfim, quando a interpretação se dá assim aberta, a gente complica um pouquinho. Eu acho que Amor Letícia, eu vou explicar agora, por introdução, é um documento muito bonito, muito rico, mas a interpretação ficou só no número 8, que é um pouquinho polêmico, a gente vai explicar depois, né, no capítulo 8. O número 6 da exortação resume um pouco todo o conteúdo e diz o seguinte: no desenvolvimento do texto, começarei por uma abertura inspirada na Sagrada Escritura, que lhe deu o tom adequado. A partir disso, considerarei a situação atual das famílias, para manter os pés assentes na terra. Depois lembrarei alguns elementos essenciais da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família, seguindo-se os 2 capítulos centrais dedicados ao amor. Muito bonitos esses 2 capítulos. Em seguida, destacarei alguns caminhos pastorais que nos levam a construir famílias sólidas e fecundas, segundo o plano de Deus. E dedicarei um capítulo à educação dos filhos. Depois determinei. Não sei se o Galinho já está falando aí, que é metade já. Já, e não ouviu o galinho, não. O galinho está cansado, então não apareceu aqui, ó. Ele dormindo aqui, às vezes ele tá cansado. Ele É faz igual que, você, ele passou, acho que ele andou passeando por aqui. é que tá travando a internet, daí não chegou o galinho para cá, então, ó. Mas é bom, mas Tem uma meia horinha por aí pra terminar. aqui ainda não apareceu os minutos do Zoom aqui, a gente, vamos lá, né? A hora que aparecer os 10 minutos, a gente vai, né? Mas sim, eu já tô começando a entrar no conteúdo agora, né? E diz o seguinte: depois determinei sobre um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral perante situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor nos propõe. Esse é o tema polêmico. E finalmente traçarei breve linha de espiritualidade familiar. Então, são os 9 capítulos.
Então, vamos entrar já no conteúdo. Capítulo 1, à luz da palavra. Como o Papa dizia, parte sempre da Sagrada Escritura. E ele parte do Salmo 128. A tua esposa será como videira fecunda na intimidade do teu lar. Os teus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. O documento evidencia na Bíblia o modelo de vida familiar. Então, a palavra de Deus não se apresenta como uma sequência de teses abstratas, mas como uma companheira de viagem, mesmo para as famílias que estão em crise ou imersas em alguma tribulação, mostrando-lhes a meta do caminho. Amores Letícia, número 22. O capítulo 2, então, como vão se dando conta, vai ser rapidinho falando só do índice mesmo, né? Capítulo 2 se titula Realidade e Desafios da Família. Como dizia o Papa antes, é necessário manter os pés no chão, ou seja, ainda não estamos no céu, estamos na terra e cheios de desafios. Se fala de mais espaços para a liberdade, se fala do individualismo, do ritmo de vida e do estresse atual. Diante disso, e vários problemas que nascem disso, vejam, por exemplo, o número 35. Como cristãos, não podemos renunciar a propor o matrimônio para não contradizer a sensibilidade atual, para estar na moda, ou por sentimentos de inferioridade face ao descalabro moral e humano. Estaríamos, assim, privando o mundo dos valores que podemos e devemos oferecer. O número 35 fala que, apesar de tudo isso, a gente não pode dizer que eu não vou propor o matrimônio porque o mundo está um caos e o matrimônio já não está de moda, já não serve para isso, né? Está errado. Tendências culturais que tiram os limites da afetividade, enfraquecimento da fé e da prática religiosa, famílias de pessoas com deficiência, respeito dos idosos, desafios, desde o fenômeno migratório à negação ideológica da diferença de sexo, ideologia do gênero, cultura do provisório, mentalidade antinatalidade, impacto das biotecnologias no campo da procriação, falta de habitação, de trabalho, pornografia, abuso de menores, atenção a pessoas com deficiência, respeito pelos idosos, desconstrução jurídica da família, violência para com as mulheres, são alguns dos temas que se trata nesse capítulo 2, realidade e desafios da família. Capítulo, então, vejam só que é muito rico. Como a igreja responde diante desses desafios? Aí vocês vão ter que ler, né, para descobrir essa riqueza desse documento. Terceiro, olhar fixo em Jesus, a vocação da família. O número 60 diz o seguinte: dentro desse quadro, o presente capítulo recolhe uma síntese da doutrina da igreja sobre o matrimônio e a família. Então, volta sobre familiares consórcio e outros documentos, né, de outros papas, o magistério, falando justamente qual é... o desafio é imenso. Agora, qual é a doutrina da igreja sobre o matrimônio e sobre a família? E aqui se resume tudo, né? O discernimento da presença da semina-verbe nas outras culturas pode se aplicar também à realidade matrimonial e familiar. Para além do verdadeiro matrimônio natural, há elementos positivos também nas formas matrimoniais de outras tradições religiosas, embora não faltem também as sombras. A reflexão inclui ainda famílias feridas, a propósito das quais o Papa afirma, citando a relação final do sínodo, é preciso lembrar sempre um princípio geral. Saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. O grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, podem existir fatores que limitem a capacidade de decisão. Aqui também, então, se trata de alguns temas polêmicos. Tem aqui um capítulo que prepara o capítulo 8, né, que fala sobre situações imperfeitas. Então, se expõe a doutrina do matrimônio e depois se diz, olha, porém, existem casos e deve-se ter discernimento de cada caso. O que se publicou. O Papa diz, discernimento de cada caso, o que se publicou. O Papa permite que agora tudo possa, né? Então, capítulo 4, o amor no matrimônio. E capítulo 5, o amor que se torna fecundo. Para mim, são os dois capítulos mais bonitos da exortação apostólica. Dá uma explicação muito profunda sobre o amor verdadeiro. Partindo do hino à caridade de São Paulo, no capítulo 4, o amor no matrimônio, diz como que o amor nasce, características do amor,
como cultivar o amor, como crescer e perseverar no amor, enfim, está muito bonito. Como eu disse, é só uma explicação do conteúdo, não dá para aprofundar, mas, por exemplo, dá tranquilamente para fazer uma formação para casais, explicando o tema do amor, só com esse capítulo 4. Está muito rico, muito profundo, e uma explicação muito extensa do Hino à Caridade de São Paulo. Capítulo 5 completa isso e fala que o amor é fecundo. Então fala sobre a fecundidade e o caráter gerador do amor. Fala-se de uma maneira espiritual e psicologicamente profunda de acolher uma nova vida, da espera própria da gravidez, do amor de mãe, do amor de pai. Se fala do ser pai, do ser mãe, também da vocação à adoção, família alargada, quer dizer, parentes, se fala dos avós, dos tios, etc. Né? Então, quem diz que o Papa Francisco não apoia a abertura à vida, pois é que não leu esse número 5, porque fala perfeitamente sobre esse tema. Capítulo 6. Então, estamos já chegando no final, são 9 capítulos. Capítulo 6. Algumas perspectivas pastorais. No 6º capítulo, o Papa aborda algumas vias pastorais que orientam para a edificação de famílias sólidas e fecundas de acordo com o plano de Deus. Nessa parte, a exortação recorre aos relatórios conclusivos dos 2 sínodos e das catequeses do Papa Francisco e do Papa João Paulo II. Volta-se a sublinhar que as famílias são sujeito e não apenas objeto de evangelização. No número 202, o Papa diz que os ministros ordenados carecem habitualmente de formação adequada para tratar dos complexos problemas atuais das famílias. O Papa puxa a orelha, então, dos padres. Fala que a gente tem que estar preparado e não estamos muito bem preparados. Se fala também, olha, são orientações pastorais, né, o capítulo. Então, se fala da preparação dos padres, se fala sobre a preparação dos noivos para o matrimônio. Padre Felipe tem alguma experiência de preparar noivos e a gente sabe que, tristemente, o curso de noivos que se dá nas paróquias é muito deficiente, né? Até pelo tempo que as pessoas têm, a correria, então tem que ser renovado e o Papa fala disso. Nossos famosos cursos de noivos, que às vezes é uma palestra que você dá e a pessoa escuta essa palestra em 2 horas lá cansado e no dia seguinte vai casar. Depois se fala de como acompanhar situações de divórcio, cultos diferentes no matrimônio, famílias com membros com tendências homossexuais. Finalmente também se fala sobre a morte e a viuvez, né? Enfim, famílias que já são viúvos, matrimônios. Capítulo 7, reforçar a educação dos filhos. Muito bonito também esse capítulo, totalmente dedicado à educação dos filhos. Então, se nós, padres que trabalhamos com famílias e tal, que vemos a dificuldade de educar os filhos na fé, olha aí a Amoris Laetitia no capítulo 7. Formação ética dos filhos. Valor da sanção, da pena, da punição, como estímulo. Olha o Papa convidando ao castigo como estímulo, né? Não como punição da raiva, mas como estímulo. Realismo paciente. Educação sexual. Os pais devem educar a sexualidade, não a escola. Papa Francisco diz. Os bispos dizem. O magistério diz. A transmissão da fé para os filhos e, mais em geral, a vida familiar como um contexto educativo. Claro que não se refere exatamente, né, não quero aqui polemizar, Padre Felipe, não se fala exatamente no capítulo 7 sobre o homeschooling, não se fala exatamente disso, mas se fala que a família é um contexto educativo. Então, ou seja, a presença do pai, a presença da mãe, a presença dos filhos, como os filhos brincam entre si, portanto, se supõe que tem mais filhos, não só um, né? Para brincar entre si, como é importante a presença na educação, a presença do pai e da mãe como pai e como mãe, não como funcionário, não como hóspede da casa, enfim, isso é o que se prega o homeschooling, não que eu, pai e mãe, ensino português, matemática, história e geografia para meus filhos. É que eu, pai e mãe, vivo na minha casa com os meus filhos. Temos que, como é o livro? Desmitificando o homeschooling, né? Mas, enfim, não é esse o tema, então, só que o capítulo 7 fala sobre a educação dos filhos e aí entra bastante, né? Capítulo 8.
acompanhar aqui vem o difícil, né? E esse capítulo foi o único que foi falado. Então eu vou preparar um pouco mais profundo só o capítulo 8 para explicar num programa inteiro, né? O capítulo 8 se chama Acompanhar, Discernir e Integrar na Fragilidade. É o famoso capítulo 8 da Amoris Laetitia. Eu, quando recebi as primeiras informações sobre a Amoris Laetitia, no ano de 2016, eu pensava que o Papa tinha liberado tudo, porque era o que se falava, foi o único que foi falado. Agora os casais de segunda união podem comungar, agora os que são homossexuais estão juntos, podem ser padrinhos, podem fazer isso, podem fazer aquilo, o Papa liberou tudo, né? E aí vejam que um tratado maravilhoso sobre a família, sobre o matrimônio, falando sobre a doutrina, falando sobre o amor, falando sobre a educação dos filhos, algo tão rico. E o único que foi falado foi sobre esse capítulo 8, que é um capítulo. Infelizmente, padre, a gente sabe, né, que assim roda, né, a realidade do mundo, né? Me recordo que não lembro qual foi o documento, né, qual foi que antes mesmo de sair o documento da Igreja, da Santa Sé, desde o Vaticano, já estavam fazendo comentários sobre o documento que não se conhecia, né? Dizendo, agora já pode isso, já pode aquilo, não me recordo agora qual é o documento, não me recordo realmente do fato. Tanto que, se eu não me equivoco, foi não sei agora se foi um documento da Santa Sé, se foi aqui no Brasil, da CNBB, não me recordo, mas já se falava, já se comentava o documento sem ter saído, de certo modo, talvez tenha vazado, mas já estava falando que estava tudo liberado e deram para trás com o documento. Tanto, eu acredito que foi até aqui no Brasil, foi no CNBB. Deram para trás o documento, porque já estavam fazendo comentários do documento, né, liberando tudo sem nem terem conhecimento do documento, né, sem lerem o documento. Sem não estar Porque publicado. já vinha não importava o que sairia no documento, eles já iam dar uma direção, que foi muito o que aconteceu mesmo com o Concílio Vaticano II, né? Já Que é queriam o que dar está uma direção acontecendo. para a igreja, e está acontecendo hoje, com o sínodo, já os sínodos de todos os países, né, já estão fazendo até nas perguntas, né? Vim já comentários sobre alguns tipos de perguntas, umas perguntas já direcionadas para o tema ideológico que eles querem, né? Exato. E que não Exatamente. é o bem da igreja, que não é a verdade, né? Isso que é triste, né? E às vezes são essas as pessoas, esse direcionamento ideológico que ganha espaço, pois nas redes sociais, que ganha espaço nas notícias e às vezes dentro da mesma igreja, infelizmente, pois é o que é transmitido, né? E não, pois muitas vezes são pessoas que não leram realmente o documento, que não estudaram, senão que já estão com a sua posição já prévia, né? E eu acredito que vão fazer igualmente com o sínodo e todas essas realidades, pois muitos já estão querendo dar uma direção a isso, e antes mesmo que saia o documento oficial do Papa em relação ao sínodo, né? Certamente dando a direção correta da igreja, da doutrina, pois já vão ter as vozes já dizendo que pois, muitas coisas já estão válidas, né? E foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? E não só isso, é verdade que o capítulo, eu não vou negar, né? Eu não vou negar se o o Padre Felipe ainda não é Papa, né? Se o Padre Felipe disse no início, temos um tema polêmico e tal, tal, bom, Amor Letícia ficou polêmico por esse número 8. Porque eu não vou negar que realmente tem temas que a gente precisa tomar com muito cuidado, o que entra aqui nesse capítulo 8, né? O Papa, sim, foi bastante precipitado, diria eu, né, em colocar isso numa exortação, porque deixa muita liberdade à interpretação, né? Então, sim, tem coisa aqui muito complicada, tem que dar muito cuidado. Agora, você cancelar todo o resto para falar só disso é uma coisa que realmente não dá para entender, né? Toda a riqueza desse documento, dessa exortação,
foi jogado fora e foi só falado disso, e efetivamente falado como se a igreja estivesse aprovando tudo, né? Mas Esse é o grande problema, né? Que não pegaram o que é bom do documento, pegaram só aquilo que dá abertura para eles imporem a questão ideológica deles, né? Porque pois é é. o que eu tinha comentado no início, né? Aqui o tema, o título desse capítulo 8, pois acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, né? O Papa com o tema que é algo muito inaciano, algo muito jesuíta, né? O aspecto, a realidade do discernimento, né? O discernimento de espíritos é algo muito próprio de Santo Inácio, dos jesuítas, e o Papa pois, gosta de aplicar isso, mas sempre é no contexto de quem busca se deixar guiar pelo Espírito, quem busca a verdade. E essa talvez é a grande dificuldade que o próprio igreja enfrenta, porque infelizmente muitas pessoas que estão na igreja, até mesmo dentro da realidade, né, do clero, do episcopado, já não vive essa realidade, né, do deixar se guiar pelo Espírito, de buscar a verdade, senão muitas vezes buscando a sua própria, impor a sua própria verdade, o seu próprio juízo, né, que não é muitas vezes o de Deus, né? E como você bem disse, né? A fumaça do diabo já entrou na igreja. A gente sabe que isso é verdade, então temos que rezar, rezar. Mas o capítulo 8º, ele representa um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral. Olha só que expressão bonita que está na exortação. Diante das situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor propõe. Então, não está dizendo, no capítulo 8º, não está dizendo que essas situações estão corretas. Não está dizendo que essas situações estão corretas, está dizendo que essas situações não correspondem plenamente ao que o Senhor propõe. Então, ninguém está escondendo. Agora, o Papa usa aqui 3 verbos muito importantes, como dizia o Padre Felipe: acompanhar, discernir e integrar. Acompanhar quer dizer que eu não vou abandonar essas situações porque não estão plenamente de acordo com a doutrina da igreja, com o que o Senhor propõe. Eu tenho que acompanhar justamente para, com misericórdia e como Jesus fez com os pecadores, discernir as situações deles e poder integrar. Agora, se integra na medida do possível. Se a doutrina de Jesus, com a sua palavra, disse que algo não pode estar integrado porque é uma situação de pecado, pois vai continuar numa situação de pecado e não vai ser integrado, né? Vamos lá. Como eu falei, eu vou aprofundar em todo esse capítulo depois de um episódio, porque é muito denso, né? O Papa usa aqui 3 verbos, os quais são fundamentais para responder a situações de fragilidade, complexas ou irregulares. Em seguida, apresenta a necessária gradualidade na pastoral, a importância do discernimento, as normas e circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral e, por fim, aquela que é por ele definida como a lógica da misericórdia pastoral. Eu vou falar disso em outro episódio, então vamos seguir, mas tem muito que tratar aí, né? A misericórdia não pode ir contra o que Jesus propõe, certamente. São 22 parágrafos, né? Tá vendo aqui, contando aqui agora, são 22 parágrafos que você vai poder destrinchar na próxima. Vamos ver se eu consigo, né? Estava pensando em convidar, de repente, Dom Altair, ou alguns desses bispos espertos assim, né? Vamos ver. Ixi, nossa, estamos nesse nível assim, nem A gente sabia. tem que subir, né? Tem que subir, senão... Vamos lá, capítulo 9. Espiritualidade conjugal e familiar. Aqui o Papa fala sobre os diferentes modos de se viver a espiritualidade em família, algo mais pastoral. Eu achei interessante o parágrafo final. Nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. Todos somos chamados a manter viva a atenção para algo mais além de nós mesmos e dos nossos limites, e cada família deve viver neste estímulo constante. Avancemos, famílias, continuemos a caminhar, não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude do amor e a comunhão que nos foi prometida. É o último número, e depois se conclui a exortação com uma oração à Sagrada Família. Conclusão de hoje, como já se pode desprender, a partir de um rápido exame dos seus conteúdos, a exortação apostólica Amoris Laetitia pretende reafirmar com força não o ideal
da família só, porque também reafirma o ideal da família, no capítulo 3, 4, 5, né? Mas também a sua realidade rica e complexa. Há nas suas páginas um olhar aberto, profundamente positivo, que se nutre não de abstrações ou projeções ideais, mas de uma atenção pastoral à realidade. O documento é uma leitura densa de motivos espirituais e de sabedoria prática útil a cada casal ou a pessoas que desejam construir uma família. Nota-se, sobretudo, que foi fruto de uma experiência concreta com pessoas que sabem, a partir da experiência, o que é a família e o viver juntos durante muitos anos. A exortação fala, de fato, a linguagem da experiência e da esperança. Esperança significa que existe uma sombra e uma escuridão, mas que tem uma saída, porque é o Senhor quem nos convida. Não se trata de abandonar o caminho, não se trata de abrir a doutrina a, como dizia, né, novas formas de família. Isso não foi o que o Senhor nos disse. Família é homem, mulher, filhos, como fruto da relação homem e mulher. Não se trata de abrir, mas se trata de não desistir desse caminho e olhar com esperança a essa missão que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Fica então o convite à leitura. Certamente eu fiz um resumo rápido e vocês podem perceber a riqueza desse documento meu. Para o curso de noivos, isso aqui está fantástico, né? Sobretudo o capítulo 3, 4, 5 ali que eu falei. Mas também, e o 6 da educação dos filhos, né? Mas fica ainda o tema polêmico, que foi o capítulo 8, e a gente num próximo, vamos ver quando eu consigo preparar bem, e num próximo episódio do Podcast Católico Se Sabia, vamos aprofundar, porque a gente vai encontrar muito disso, né? O Papa é muito pastor nesse sentido, e não se trata de abandonar. Eu encontrei, para que se faça uma ideia, ultimamente aqui, uma pessoa com tendências homossexuais que veio buscar o padre. Veio buscar o padre deu uma, não eu, o padre deu uma resposta que não ia muito de acordo com a igreja, e ele rezou e me procurou e me disse, padre, eu fui buscar o padre, ele me falou que tudo bem, que não tem problema, mas eu acho que está errado. Olha, eu quero viver a castidade porque eu sou um homem, mas eu tenho tendências homossexuais. Então, eu não me entendo, mas eu sei que Deus não quer que eu viva assim. Então, etc, etc, etc. Ou seja, não se trata de abandonar essas situações difíceis. Se trata de acompanhar, mas de acompanhar com o que Jesus nos mandou e não abrindo, dizendo que hoje tudo pode, né? Então, é esse o convite dessa exortação, acompanhar com amor, como fez Jesus, mas não abrir, porque a doutrina é sempre a mesma, né? E esse documento também explica muito bem, em muitas páginas, muitos parágrafos, a beleza e a riqueza da doutrina da família e do matrimônio. Muito obrigado pela paciência. Então, ficamos por aqui e esperando o próximo episódio, o capítulo 8, esse tema polêmico aí, né? Obrigado. Muito bem, pois muito obrigado, padre. Pois eu acho que acredito, né, que a igreja e as pessoas precisamos, né, realmente nos aprofundar cada vez mais no entendimento do que o Papa quer passar e quer transmitir. Os temas em aberto sempre são onde encontramos essas dificuldades, até mesmo de compreender muitas vezes o pensamento. Eu digo, pelo menos eu no pessoal sempre encontro algumas dificuldades em entender certas coisas. Porque viemos de uma realidade muito clara com o Papa João Paulo II, com o Papa Bento e com o Papa Francisco, pois ele deixa essa realidade do discernimento muito, muito amplo, muito aberto para as almas, e às vezes precisamos de um discernimento pessoal sempre, mas precisamos de uma guia também, precisamos de um pastor que nos leve. Muitas ovelhas não estão preparadas para andar por si só, para caminhar por si só. Não sabem o caminho, não conhecem a direção que tomar. Então, o pastor não pode deixar de cumprir o seu papel de pastor. Sim, depois o Papa também desce essa realidade para depois a realidade de quem acompanha essas famílias. Mas igual estamos falando de pessoas que estão buscando na sinceridade da sua fé, da sua experiência e vivência de Cristo,
de querer buscar a verdade e o que Deus quer para elas. Então, pois, precisas daquele pastor que está ali próximo, que acompanha, mas não é a realidade, infelizmente, de todas as pessoas, né, que aproveitam e instrumentalizam, né, até mesmo, pois, a realidade de um documento papal para poder, às vezes, buscar outros fins, né, ou ideologias. Isso que é triste, né, e pues, sempre vai existir, né? Como pues, desde o Papa Paulo VI, pues, e essa realidade a gente sente bem presente, né? A fumaça de Satanás está na igreja porque está na nossa própria realidade, na nossa própria vida. Temos que lutar no nosso próprio ser contra as nossas tendências, nossos pecados, né, a ação do demônio na nossa alma, quando estamos em pecado mortal, e buscar o mais fácil, o mais cômodo, o que é menos trabalhoso, e quando pois, ao vivemos essa realidade, sabemos que muitas das decisões não são decisões que buscamos desde Deus, senão desde o que pois, eu quero, e não desde a vontade de Deus. E essa é a grande dificuldade que pois, sempre vamos encontrar na igreja. Pois continuemos, então, rezando pela igreja, rezando pelo Papa, né, rezando pelas situações que vamos encontrando, ou com esse caminho sinodal também que está acontecendo, e essa realidade vai estar presente, né? Nós confiamos que as portas, né, do inferno jamais prevalecerão, porque confiamos no Senhor, a nossa fé, o nosso amor, a nossa confiança está em Jesus Cristo, está em Deus, e sabemos que jamais triunfará. Passaremos por tempos difíceis, certamente, mas o Senhor não nos abandona. Aqueles que temos que renovar nossa fé. Pois deixei o meu alô para as famílias, já estamos já a menos de 10 dias do grande evento do Family Day. Algumas dessas famílias acredito que, pois, acho que nos escutam por aqui. Então vai ser muito bonito encontrar o seguinte final de semana, pois muitas famílias aqui conosco em São Paulo, em Arujá, no seminário, e poder aí também ter esse final de semana de viver realmente, de mergulhar nessa realidade da família, nessa realidade dos filhos, nessa espiritualidade familiar, nesse amor com que pois, eles vivem, mesmo em meio das dificuldades, das tensões, das realidades que essas famílias também vivem no seu dia a dia. Pois deixo a minha bênção, minhas orações e nos vemos na próxima semana. Espero terça-feira ainda gravar. Essa semana próxima vai ser bem corrida de toda essa preparação, mas esperamos aí também, com a graça de Deus, poder voltarmos aí. Eu ainda tenho que preparar meu tema, não tenho um tema preparado ainda, mas vamos aí, com a graça de Deus, poder voltar na terça-feira. Pode ser o capítulo 8 da Amores Letícia, se quiser. Ah, você quer fazer novamente? Você faz? Não, você. Fica aí, ó. Não, deixa pra você. Mas então tá bom, ótimo. gente. Deus abençoe, um forte abraço e nos vemos na próxima semana. Que Deus abençoe muito.